Comunidade Batista Shalom, a reunião de número 4, o tema centralidade da palavra. O conhecimento é a matéria-prima da revelação. Quem não conhece a palavra de Deus dificilmente discernirá a sua voz, ou seja, a voz de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 a 16, Paulo incentiva Timóteo a estudar a palavra de Deus. O discipulado precisa estar baseado, encharcado pela palavra de Deus. Um bom discipulador é alguém que lê muito, mas também, além de ler, que medita no que lê em oração, para que Deus fale ao coração dele, não seja apenas leitura, mas a palavra de Deus viva falando. Um discipulador cheio da palavra de Deus abrirá sua boca e dela fluirá rios de água viva. É importante deixar claro que a maneira de se transmitir a palavra nem sempre será uma forma litúrgica. Jesus ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar a palavra. A mente do discípulo precisa ser reformatada pelos valores do céu. Ela está formatada pelos valores do mundo e Jesus precisa reformatar sua mente e valores pelos valores do céu. É difícil imaginar que aquele João manso que nós encontramos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, seja o mesmo João que nós encontramos em Lucas, capítulo 9, versículo 55 a 56. Em 1 João 2,1 a gente vê aquele João doce falando. Mas lá em Lucas 9,55 a gente vê Tiago e João, quando perceberam que os samaritanos não cederam lugar para hospedar Jesus, porque perceberam que Jesus estava indo para Jerusalém. Então eles logo perguntaram para Jesus: Jesus, tu quer que a gente ore para que caia fogo e extermine essas pessoas? Eles estavam demonstrando muita fé, mas muita raiva, muito sentimento carnal no meio daquilo tudo. Não estavam mansos. Os valores deles estavam equivocados. Precisavam ser formatados pelos princípios da palavra de Deus. O carpinteiro de Nazaré usava a palavra de Deus para esculpir em seus discípulos uma nova mentalidade. E é o que nós precisamos fazer. Fazer discípulos é reformatar conceitos a partir da revelação que Deus dá ao discipulador pela palavra. Jesus era tremendamente criativo na forma de pregar a palavra de Deus aos seus discípulos. A criatividade pode ser uma aliada do discipulador para fazer com que o princípio da palavra de Deus nunca caia no esquecimento de seus discípulos. Diga alguma coisa para os seus discípulos e provavelmente eles esquecerão. Faça alguma coisa especial com eles e suas mentes ficarão marcadas por aquela lembrança para muito tempo. Um exemplo disso foi quando Jesus pegou a bacia e a toalha para lavar os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes um conceito revolucionário sobre liderança. O fazedor de discípulos sem conteúdo na palavra de Deus será como alguém que espalha bolha de sabão, como alguém que dá algodão doce para alguém que está esfomeado. A sua retórica pode ser bonita, mas não alimenta a ninguém. Discipuladores que não possuem a palavra de Deus para compartilhar, no máximo formarão discípulos infantis, sem conteúdo. A boca sempre fala daquilo que está cheio o coração. Líderes de êxito se alimentam da palavra para depois alimentar os seus discípulos. Um líder que não se alimentou da palavra de Deus, quando chegar diante dos seus discípulos, estarão vazios e os seus discípulos não serão alimentados, porque o discipulador não foi alimentado pela palavra de Deus. Não existe nada que possa dar tanta autoridade a um homem quanto a palavra de Deus revelada. Você pode falar o seu blá, 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 humanamente falando, com a sua retórica, mas se não tiver conteúdo, se não tiver autoridade, se aquela palavra não vir encharcada do rema de Deus, da unção de Deus, se o Espírito Santo de Deus não se mover naquela palavra, então serão apenas palavras vazias.
As habilidades de um discipulador podem até distrair pessoas por causa dos seus dons e talentos, mas somente a consistência da palavra de Deus conseguirá tornar essas pessoas fortes e vencedoras. Portanto, nosso objetivo é mostrar a importância da palavra de Deus dentro do discipulado. O discipulado pode ser informal, mas isso não significa que ele esteja vazio da palavra de Deus. Aliás, é a palavra de Deus encharcada, é o coração do discipulador encharcado pela palavra de Deus que ministra de forma informal, mas carregado da palavra de Deus, dos valores, dos princípios de Deus. Eu quero que nessa próxima reunião de vocês dois, é de suma importância que vocês conversem sobre como meditar a palavra de Deus no dia a dia e como vocês devem proceder para fazer um discipulado encharcado pela palavra de Deus. Trace metas para alcançar esse objetivo. Que Deus nos abençoe nessa jornada e que nossos discipulados, nossas reuniões de discipulado, nossas caminhadas de discipulado sejam caminhadas encharcadas pela palavra de Deus, para que o nome do Senhor em todo o tempo seja glorificado. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos essa bênção. Prepara os nossos corações como discípulos e discipuladores, para que, Senhor, possamos glorificar o teu nome nas reuniões de discipulado. Não permita, Senhor, fazermos de forma irresponsável. Não permita termos encontro com os nossos discípulos, Senhor, sem termos nos preparado, estudando a Tua palavra e de joelho no chão, meditando na Tua palavra, mas de joelho no chão. Ó Pai, que nós possamos fazer um discipulado quando nós estivermos com os nossos corações cheios de Tua palavra, encharcados pela Tua palavra, de tal forma que rios de águas vivas estejam fluindo. De tal forma, Senhor, que os nossos discípulos, ao olharem para nós, percebam, Senhor, que nós estamos cheios da Tua palavra. Ó Deus, não permita, Senhor, que façamos um discipulado baseado na nossa retórica, baseado apenas nos nossos talentos, nos nossos dons, nas nossas habilidades. Por favor, Senhor, que as pessoas te vejam em nós. Vejam, Senhor, os teus valores, os teus princípios por trás das nossas palavras, por trás dos nossos pensamentos, do nosso olhar e do nosso agir. Ó Pai, que nós possamos estar, Senhor, realmente sendo canais para transmitir os teus valores para os nossos discípulos, filhos, netos e bisnetos. Essa é a nossa oração que nós te fazemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.